Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Então hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de hidrostática. Na aula passada nós vimos alguns conceitos básicos, né? Hoje vamos aprender dois princípios muito importantes, que são o princípio de Pascal e de Arquimedes. Bom, o que fala o princípio de Pascal? Então imagina aqui que eu tenha um fluido, entende-se por fluido um líquido ou um gás, tá? Esse fluido está em equilíbrio estático e você aplica uma pressão em um ponto desse fluido. Segundo Pascal, ele demonstrou que a pressão exercida em um ponto é transmitida a todos os outros pontos desse fluido, inclusive nas paredes do recipiente. Tudo bem? Então, se você aplicar uma pressão em um ponto, essa pressão é transmitida a todos os outros pontos desse fluido em equilíbrio. Tá? Então, isso que diz o princípio de Pascal. Bom, como que eu posso aplicar esse princípio de Pascal? Bom, aqui ó, eu tenho um vaso comunicante, né? Esse vaso aqui está comunicando com o outro. Observe que ele tem larguras diferentes, é o que nós chamamos de prensa hidráulica. Isso na engenharia mecânica é muito aplicado. Então imagina aqui ó, que eu aplico uma força no êmbolo, que está aqui na minha parte esquerda. Então eu posso calcular a pressão. Uma vez que eu tenho força e tenho área, eu consigo calcular a pressão pela forma que nós vimos na aula passada. Usando o princípio de Pascal, ele falou que a pressão aqui é transmitida em todos os pontos do fluido. Ou seja, a pressão nesse ponto aqui, ó, nesse ponto 1, segundo Pascal, vai ser igual à pressão no ponto 2, porque é o mesmo fluido, isso é importante, tá? Então, como é o mesmo fluido, eu posso aplicar essa regrinha. A variação da pressão no ponto 1 é igual à variação da pressão no ponto 2. Vamos usar a fórmula que vimos na aula passada, pressão é força sobre a área. Então, substituindo na equação anterior, eu tenho que P1 dividido por A1 é igual a F2 dividido por A2. Vou repetir, F1 dividido por A1 é igual a F2 dividido por A2. Quem é F? É a força que você aplicou. Força aqui, força aqui. Quem é A? É a área. Né? Não pode esquecer isso. Daqui nós vimos na aula passada. A é a área que a força está sendo exercida. Tudo bem? Então, essa é a equação da prensa hidráulica. Ou você pode usar essa daqui se você quiser, tá? Variação da pressão 1 é igual a variação da pressão 2. Não precisa estar aqui, ó, na mesma horizontal. Tudo bem? Bom, então o que é o volume do corpo deslocado? O volume da água deslocada, né? Imagina aqui que eu tenha um recipiente, tá? Esse recipiente cheio de água, e eu coloco um corpo dentro desse recipiente com água. Se eu coloquei um corpo dentro desse recipiente com água, esse corpo ocupa um volume que a água está ocupando. Então essa água aqui, ela sobe de nível. Então o quanto que a água aumentou de nível, esse aqui vai ser o volume do corpo deslocado, ou volume da água deslocada. Tá? Observe que o volume desse corpo vai ser exatamente esse volume da água deslocada. Então eu posso saber o volume desse corpo só sabendo o volume que foi deslocado aqui com esse nível da água que subiu. Isso é importante para a gente entender um outro princípio, que é o princípio de Arquimedes. Esse aqui é o princípio de Arquimedes que determina o empuxo. Então, o que é empuxo? Empuxo é a força aplicada por fluidos, tá? Normalmente, esse fluido a gente usa bastante a água, mas pode ser também gases. Então, observe aqui que eu tenho um corpo dentro de um fluido, e esse corpo tem essa força peso, né? Porque é a força que a Terra está fazendo, e tem agora uma nova força, que é a força que o fluido está fazendo, tentando expulsá-lo daqui. Essa força que esse fluido está fazendo é o que nós chamamos de empuxo. Tá? Esse corpo aqui está em equilíbrio, então eu posso chegar à conclusão que o módulo de P é igual a E. Quem é P? Força-peso. É o empuxo. Quem é P? P já sabe que é massa vezes gravidade. Então eu coloquei massa vezes gravidade é igual ao empuxo. Sabendo da equação da densidade, densidade é massa sobre volume. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar o volume para o outro lado, vai ficar
densidade vezes volume é igual a massa. Então, eu vou substituir aqui, ó. Isso daqui é igual a massa. Então, no lugar de m da massa, eu coloquei ρv, que é saiu da equação da densidade, vezes gravidade é igual a E. Vou aqui só trocar cada letra de posição e eu chego nessa equação aqui, ó. O empuxo, o que é o empuxo mesmo? É a força que o fluido está exercendo naquele corpo. Então, o empuxo é a densidade, cuidado com isso, hein? Densidade de quem? Do fluido. Tá? Densidade do fluido. Vezes volume S. Que volume é esse aqui, né? Esse S aqui deveria estar bem escondidinho aqui, ó, pequenininho. Quem é esse S? É o volume submerso. É o volume que está dentro do fluido. Porque às vezes eu posso ter um corpo aqui com a metade dentro do fluido e a outra metade para fora, com um terço, com um quarto, uma porção para dentro e outra porção para fora. O que eu vou usar nessa equação é o volume que está dentro, tá? Então, vamos lá. E G é a gravidade, que a gente já sabe, né? Então, tem que ter cuidado. Então, o empuxo, a força exercida pelo esse fluido, é a densidade do fluido. Normalmente, essa densidade vai ser a densidade da água, vezes esse volume que está dentro, volume submerso, ou volume do corpo deslocado. Por isso que é importante o slide anterior, que eu falei do volume do corpo deslocado, que é a mesma coisa que o volume da água deslocada. Tá? Então, é esse volume que vai entrar aqui, o volume do corpo deslocado ou volume que está submerso. Tudo bem? Tranquilo? Observe que a unidade de empuxo é a unidade de força. Observe que empuxo é força. Tá? Empuxo é força, então é dado em newtons. A densidade, né, que muitas vezes a gente chama de massa específica, é o quilograma por metro cúbico. E o volume que está submerso, que está dentro, vai ser o metro cúbico. Tá? No SI, né? Isso aqui eu apresentei a unidade no SI, mas você pode trabalhar com volume em outra unidade que você quiser. Uma unidade bastante conhecida, bastante usada, é o litro, né? Mas o litro não está no SI. Vamos ver aqui então algumas condições de flutuação. Observe que o peso aparente, né? Normalmente a gente usa essa expressão. O que é o peso aparente? O peso aparente é o peso do corpo menos o empuxo. Tá? Então, qual o peso que ele aparenta ter? Qual o peso aparente? É o peso menos o empuxo. Observe aqui que eu tenho algumas condições. Né? Eu posso ter o corpo submerso, um corpo afundando. Significa o quê? Se o corpo estiver afundando, significa que essa força de peso é maior que a força do empuxo. Se o corpo estiver flutuando, é o contrário, que o empuxo vai ser maior do que o peso. Tem outra condição, né? Condição de equilíbrio. Quando o corpo está em equilíbrio estático aqui dentro desse fluido, é quando o empuxo é igual ao peso. Nós vamos ver agora. Então, aqui, ó, eu tenho algumas condições. Que condições são essas? Alguns casos, né? Vamos ver aqui 3 casos. O caso 1, que o empuxo é maior do que o peso, então o corpo flutua. O caso 2, que o empuxo é igual ao peso, então o corpo fica em equilíbrio, imerso no fluido. E eu tenho o caso 3, que o peso é maior do que o empuxo, ou seja, o corpo afunda. Tá? Então, esses 3 casos aqui, qual a conclusão que eu posso ter? Por que esses corpos aqui vão afundar? Ah, esses corpos aqui vão afundar por isso daqui, né? Se ele afundar, significa que o peso é maior do que o impulso. Se ele ficar em equilíbrio, são iguais. Se ele flutuar, o impulso é maior que o peso. Verdade, mas eu quero uma característica do objeto do fluido, né? Vamos ver se a gente chega a alguma conclusão. Observe aqui que nesse primeiro caso, que o corpo está flutuando, que eu falei para vocês que o impulso é maior do que o peso, eu vou escrever as duas equações, a equação do impulso e do peso. Impulso é ρv, submerso, gravidade, maior que o peso, massa vezes gravidade. Então, eu posso chegar à conclusão que a densidade do fluido tem que ser maior que a densidade do corpo. Então, o corpo só vai flutuar se a densidade do fluido, da água, do ar, for maior que a densidade do corpo. Então, a gente precisa parar de ficar falando leve e pesado. Ah, por que um corpo flutua? Porque ele é leve? Não. É porque a densidade do fluido é maior que a densidade do corpo. E se o corpo estiver em equilíbrio? Então, densidades são iguais. Então, a densidade do corpo é igual à densidade do fluido. E se o corpo afundar? Se o corpo afundar, significa que a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido.
Ele não vai afundar porque o peso é maior. Depende da densidade do fluido e do corpo. Então a gente tem que parar com isso, né? Ah, flutuou, o corpo é leve, afundou, o corpo é pesado. Essas expressões estão erradas fisicamente. O correto é flutuou, então significa que a densidade do corpo é menor que a densidade do fluido. Afundou significa que a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido. Tá? Então afundou ou boiou é uma questão de densidade e não de pesado ou leve. Tudo bem? Então até a próxima. Tchau, tchau.